Vamos continuar a leitura bíblica e hoje vamos iniciar o livro de Gálatas. Pega aí a sua Bíblia e vamos ler. Bom dia, Lurdinha. Isso, bom dia. Vamos orar e pedir ao Senhor que esteja conosco, que nos oriente, que nos dê sabedoria, que nos traga revelação. Oremos? Pai, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia lendo a Tua palavra. Obrigada, Senhor. Te pedimos que o Senhor traga a nós revelações divinas. Que o Senhor nos dê o Espírito Santo para conduzir a cada momento conosco, Pai. Que esse momento seja assim, de grande aprendizado para nosso dia a dia, nossa vida, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus por mais esse dia. Nós vamos iniciar Gálatas, carta paulina. Gálatas tem 6 capítulos, tem 149 versículos. O autor é Paulo. Foi escrito de 49 a 55 anos depois de Cristo. E o contexto é: Gálatas é uma carta de Paulo às igrejas da Galácia, confrontando a heresia judaizante que ensinava a justificação pela observância da lei. O livro destaca a liberdade em Cristo, a graça de Deus e a necessidade de viver pelo Espírito, não pela carne. Então, é um livro maravilhoso, porque ele traz muito ensinamento. E aqui vamos, né? Que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria, nos traga revelação. Que esse livro nos fortaleça, nos ajude, nos ensine a viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Que a gente aprenda a viver pela fé. Não fique baseado em leis, mas na fé, naquele que morreu na cruz por nós. Então vamos nós. Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo. Às igrejas da Galácia, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, toda a carta, Paulo faz uma introdução e uma apresentação dele. Eu acho interessante que ele coloca: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus. Porque Paulo ele não foi consagrado, ungido por homens. Para quem conheceu a história, vai ver que Paulo foi consagrado por Jesus. Jesus foi que escolheu Paulo para levar sua palavra, seu nome, seu ministério, seu evangelho. Versículo 6. Não há outro evangelho. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Nós lemos lá o contexto, né? O porquê que Paulo escreveu a carta. Paulo escreveu a carta porque ele já tinha levado o evangelho para aquelas pessoas, já tinha implantado igreja ali, as pessoas já estavam seguindo o evangelho de Jesus, eles acreditavam, estavam pela fé, mas estavam deixando de seguir a Jesus, o evangelho pela fé, estavam indo pela lei, pelas obras. Começar a ver aqui novamente, versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Que pesado, hein? Dri,
Bom dia. Versículo 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, Paulo faz essa advertência. Não temos que agradar a homens, temos que agradar a Cristo. Paulo chamado por Deus. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E Paulo começa a relatar de como foi. Não o recebi do homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Versículo 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Paulo aqui não esconde o que ele foi antes de aceitar, de ter esse encontro com Jesus. Era um perseguidor dos cristãos, matava os cristãos. E ele está colocando aqui. Não ouviram falar quem eu era, como eu era, e hoje, que transformação. Pois é, essa transformação foi Jesus. Creio que estava dizendo isso. 15. Deus, porém, separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei a ninguém, quer dizer, aceitei na hora, não fui perguntar para ninguém, aceitei na hora. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. Então Paulo coloca aqui, quando ele teve um encontro com Jesus, ele não teve dúvida, não foi perguntar, não foi se aconselhar com ninguém. Não foi perguntar se aquilo era de Deus ou não era de Deus. Ele acreditou na hora. Então, ele está mostrando que houve, de fato, uma mudança interna nele. E ele demonstrava de forma externa com as obras que ele estava fazendo, levando o evangelho do Senhor. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, irmão de sangue de Jesus. Ele coloca, quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Tão violento que era Paulo. Era conhecido naquela região de ouvir falar que ele perseguia. E aí também, logo em seguida, a transformação foi tão grande, depois que ele teve esse encontro com Jesus, que ele deixou de ser perseguidor de cristão para ser um defensor. E aí Paulo coloca para aquelas pessoas, como que foi, o que aconteceu. Vamos para o capítulo 2, dando sequência aí na carta de Paulo. Paulo é aceito pelos apóstolos. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Bernabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que eram mais influentes para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se,
apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles, nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Paulo fala para eles: cuidado com esse povo aí que está distorcendo o Evangelho, colocando que a salvação era pela lei. E Paulo está dizendo que é por Cristo, é por fé. E ele fala, porque quando era pela lei de Moisés, existia a questão da circuncisão. Aquele povo continuava por fé em Jesus. Eles não tinham abandonado Jesus. Mas ele estava acrescentando ainda a lei. E Paulo está dizendo, não existe mais essa necessidade. Nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Não existe mais, que Jesus já morreu. E depois que Jesus morreu naquela cruz, que ressuscitou, isso foi abolido. A circuncisão seria do coração, pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Não é mais por atos, por rituais, não. Versículo 6. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não mostra favoritismo. Tais homens não me acrescentaram nada. Bom dia, Maria Marques. Já estamos no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Pelo contrário, conheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, e a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, reconhecendo a graça que me foi dada. Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Bernabé em sinal de comunhão. Paulo está dizendo aqui que os apóstolos, Tiago, Cefas e João, considerados colunas na fé, concordaram que Paulo continuava ali levando o evangelho para os gentios, aqueles que não era judeu, aquele que não era circunciso, e os demais, os outros, para pregar para os circuncisos. Aí ele coloca, eles concordaram em que nos dirigíssemos aos gentios e eles aos circuncisos. Então fizeram essa divisão aí. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Paulo se opõe a Pedro. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por medo do que eram da circuncisão. Então até Pedro estava ali misturando o evangelho. Estava separando os incircuncisos dos que eram circuncisos. E Paulo achou aquilo um absurdo. Porque, de fato, depois do sacrifício de Jesus, não era para ninguém ficar falando mais aquilo. Era para falar simplesmente do evangelho a partir de Jesus. Os demais judeus também se uniram a eles nessa hipocrisia, de modo que até Bernabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Paulo estava condenando aquela situação. Versículo 14. Quando vi que não estava andando de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, diante de todos, Cefas, Pedro, Paulo expôs, colocou aquela situação porque ele estava achando um absurdo. Chamou a atenção de Pedro. Você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus, se nem você mesmo está conseguindo? Versículo 15. Nós, judeus de nascimento, não gentios, pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei,
mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Paulo lembrou, trouxe à mente daquele povo. Vocês estão esquecendo que Jesus morreu para que nós, todos aqueles que crê nele, fosse justificado pela fé em Jesus? Que Jesus ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, que para se provar sua salvação, você não precisa fazer atos rituais mais, você precisa apenas crer em Jesus. Paulo praticamente dizia isso. Versículo 17. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, formos por isso tidos por pecadores, então Cristo é ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Se a nossa salvação, se formos justificados só pela lei, então pronto, Jesus morreu em vão. Para que aconteceu tudo aquilo? Se ele morreu por nós, se ele morreu para nos libertar, por que estamos presos na lei? Então ele coloca, morri, sou o velho homem, ficou lá com aquela lei. Agora eu sou um novo homem, eu vivo em Cristo, sigo o Evangelho. Por isso que existe o Evangelho, que é para nós seguirmos. Então aqui nós fechamos o capítulo 2. Bom dia, Ruth. Estamos lendo o livro de Gálatas. Lemos o capítulo 1, capítulo 2, querendo ler o 3. Então vamos ler. Capítulo 3. Continua lá sobre a fé ou a obediência à lei. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não fui publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? É como assim, vocês estão duvidando que Jesus morreu naquela cruz? Versículo 2. Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Porque a lei, ela trabalhava a carne, o humano. Ela não trabalhava o espírito, porque ela não era espiritual. Nós recebemos o Espírito Santo a partir da morte de Jesus. A partir da ressurreição, a partir do momento que Jesus subiu aos céus, ele deixou conosco o Espírito Santo, para aquele que cresce nele, não ficasse órfão, tivesse o Espírito Santo com ele. Então o Espírito Santo nos convence desse amor, da mudança, da transformação. E aí Paulo faz questionamento. Vocês receberam o Espírito pela lei ou pela mensagem de Jesus? Vocês são tão insensatos assim, tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Vocês experimentaram tantas coisas em vão? Se é que foi em vão. Aquele que dá o seu Espírito e faz milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé na mensagem que ouviram? Questionamentos para uma reflexão. Versículo 6. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Aqui ele traz algumas citações lá do Antigo Testamento. Está lá em Gênesis 18, 18. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé.
que foi Deus falando para Abraão. Abraão foi justificado porque ele acreditou, ele creu em Deus. Não foi porque ele trabalhou muito para o reino de Deus. Não foi por isso. Foi porque ele acreditou em Deus. E aí Paulo está chamando a atenção que mesmo naquela época que Jesus não tinha se manifestado entre nós, que Abraão estava debaixo da lei, mesmo assim, Abraão foi salvo, foi justificado, porque Abraão acreditou, porque Abraão creu em Deus. Ele foi considerado um homem de fé. Versículo 10. Pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Deus foi tão justo, Deus foi tão perfeito nas coisas, é perfeito, que ele, sabendo daquela lei, que a lei colocava que maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, maldito todo aquele que tiver uma morte de cruz, era tido como amaldiçoado. E Deus deu o seu filho para passar por isso. E ainda tem pessoas que duvidam. Então, essa passagem maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, está em Deuteronômio 21, 23, mais ou menos. Então, tá essa passagem. Então, Jesus passou por isso. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Não é da lei, é da fé. Então, precisamos crer, obedecer a Jesus. A lei e a promessa. Ele continua, versículo 15. Irmãos, humanamente falando, como ninguém pode anular nem acrescentar algo a uma aliança humana que tenha sido ratificada, assim é nesse caso. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes. Quer dizer, a promessa Deus fez para Abraão e ele colocou para o seu descendente, não para os seus descendentes. Lembrando aqui da genealogia de Jesus, nós vimos lá que começou colocando Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Então, Deus fez a promessa para Abraão que dele viria aquele que sentaria ao lado de Deus. E aí veio Jesus na genealogia de Abraão. E aí ele traz aqui a mente, a nossa, nos lembrando que a promessa que Deus fez para Abraão, ele colocou, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, quer dizer, o povo não estavam justificados porque estavam na genealogia de Abraão, porque eram descendentes de Abraão. Não, porque o da promessa que de Abraão era Jesus, e ele já tinha dado Jesus já tinha morrido na cruz. Então, ele cumpriu a promessa. E aí, para ser justificado, não bastaria só ser descendente de Abraão, não. Precisava crer em Cristo, em Jesus. Então, Paulo falou várias vezes essa situação, para ficar claro para aquele povo, que era por meio de Jesus, e não pela lei mais. Versículo 17. Agora, o que digo é, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que invalide a promessa.
Pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu a herança gratuitamente a Abraão por meio da promessa. 430 anos depois é que aconteceu o cumprimento da promessa, que Jesus veio e passou por aquela crucificação. Qual era então o propósito da lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referiria a promessa. E foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Um mediador, entretanto, implica mais de uma parte, mas Deus é um. Então ele colocou, a lei ela veio para organizar, porque tinha muitas transgressões. E aí a lei ela para ficar até cumprir aquilo que Jesus fez, porque a própria lei anuncia Jesus o tempo todo. Então a lei é contrária às promessas de Deus? De maneira nenhuma. Pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Entretanto, a Escritura encerrou todas as coisas sob o controle do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Versículo 23. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei. Quer dizer, antes de a gente acreditar, de a gente crer em Jesus Cristo, nós estávamos debaixo da lei. Porque se a gente não acreditava em Jesus, estávamos debaixo da lei. Nela, aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, que a fé chegou, já não estamos sujeitos ao tutor. Estamos sujeitos a Cristo. Não tenhamos dúvida disso, gente, que não precisa de nada, nada além de crermos e obedecermos a Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é o suficiente. Os filhos de Deus. Estamos concluindo, viu, gente? Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Que fechamento bonito, que esperança maravilhosa. Então, vou ler novamente para a gente concluir aqui o capítulo 3 do livro de Gálatas. E a gente fecha a nossa leitura aqui. Todos vocês, eu e você, que cremos em Jesus, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Espero que todo aquele que vai ler, que vai ouvir isso aqui depois também, que não foi ainda batizado em Jesus Cristo, que seja batizado. Toma essa decisão. Pois os que em Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. Então, Jesus ele não faz distinção de rico, de pobre, não. De homem, de mulher. Ele creu nele, é o suficiente. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, todo aquele que crê, e eu e você, nós cremos, somos herdeiros da promessa que Deus fez. E Ele cumpriu essa promessa. E nós não podemos duvidar disso de forma alguma. Que Jesus é o único. Ele foi o único, só foi Ele que morreu, só foi Ele que foi para aquela cruz, só foi Ele que ressuscitou, só foi Ele que subiu aos céus. Ainda com carne, não foi só espírito. A carne dele não ficou no túmulo. Não, a carne dele subiu
aos céus. Então, somente Ele que nós temos que crer, é Ele. Fechamos aqui o 3º capítulo de Gálatas, com a graça do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, que aumente a nossa fé, que possamos também levar essa palavra adiante, possamos levar o Evangelho de Jesus para outras pessoas, para que não fique só com nós, para que todo mundo tenha essa consciência de que não é mais pela nossa bondade, não basta somente a gente ser bom, ser obediente aos mandamentos lá da antiga lei, mas nós precisamos tomar uma decisão de ser batizados em Jesus Cristo, confessando para esse mundo que nós cremos em Jesus, que nós queremos Ele. Amém?